Então, o texto que eu quero compartilhar com vocês está lá em Lucas 19:10, que diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Então, nesse versículo, nós vemos que revela o coração de Jesus. Qual era a missão de Jesus quando ele veio aqui na terra? Então, ele nos revela que Jesus veio por um propósito. Jesus não veio simplesmente por vir, mas ele tem um propósito para estar aqui na terra, para vir para a terra. Então, e nós vemos que nesse texto, ele responde de uma forma muito direta também. Por que Jesus veio? Por que será que ele veio? E nesse texto nós vemos que Jesus veio para buscar aquele que estava perdido. Que Jesus veio para salvar aquele que não tinha mais salvação. Então, Jesus não veio para uma multidão de pessoas. Jesus veio através de vidas, para que vidas sejam restauradas. Ele não veio para que haja condenação sobre nós, mas ele veio para nos resgatar. E uma outra pergunta que às vezes a gente faz, mas como que Jesus fez isso na prática? E como que nós, como Jesus, como o exemplo de Jesus, como que nós vamos colocar isso em prática? Como que nós vamos fazer isso? Então, lá em Lucas 15, Jesus responde essa nossa pergunta através de 3 parábolas. Essas 3 parábolas, elas são diferentes, contextos diferentes, mas que nos revelam a mesma verdade. Então, a gente lê essas parábolas e vê, mas elas são diferentes, foram faladas de maneiras diferentes. Mas o propósito das 3 é o mesmo, e é isso que nós vamos aprender. Então, aqui Jesus fala de algo que se perdeu, algo que foi perdido, que é a parábola de uma dracma que se perdeu dentro de casa. A próxima é que alguém percebe a ausência. Então, a ausência de uma ovelha que se perde pelo caminho. E a próxima é a alegria quando o que estava perdido é encontrado. Aqui nós vemos então a parábola do filho pródigo, que se afasta, que vai embora e que se afasta da casa do pai e que fica longe da presença dele. Então, cada história, ela tem uma forma diferente. Nós vemos que cada uma delas, nós vemos esse contexto de perda de forma diferente. A dracma foi perdida de uma forma, a ovelha se perdeu de outra, o filho pródigo, um outro exemplo também de perda, mas com o mesmo amor que cada uma delas foi buscada. Um amor que cura, um amor que restaura, um amor que vai atrás, um amor que busca aquilo que foi perdido. E isso nos ensina, queridos, que nem todos que estão dentro da igreja, que todos que se afastaram da igreja, eles se perdem. Muitas vezes nós, olhando nesse contexto em geral, nós vemos que alguns se perdem dentro, outros no meio do caminho e outros longe. E Jesus conhece cada uma dessas realidades. Por isso que o chamado não é específico para uma pessoa só. O chamado não é específico para mim, não é específico, é para todos. Todos aqueles que estão perdidos, todos aqueles que por algum momento se afastaram, o chamado é para todos. Jesus veio para buscar, Jesus veio para salvar, buscar aqueles que estavam perdidos. Então, o tema da minha mensagem essa noite é voltando para casa. Então, a gente vai estudar um pouco isso, a gente vai ver com essas 3 parábolas como que a gente vai aprender, como que às vezes na vida a gente se perde e às vezes a gente nem se dá o valor que está se perdendo. Então, e nem todos se perdem do mesmo jeito, nem todos estão se perdendo da mesma forma. Mas entenda, queridos, que nós fomos chamados pelo amor de Deus, que esse não muda, ele não muda nunca. Ele sempre está aqui para nos salvar, ele sempre está aqui para restaurar, para nos resgatar, ainda que nós estejamos longe da sua presença. Então hoje nós vamos entender que existem diferentes formas de se perder, mas que esse amor continua o mesmo, que esse amor não vai mudar em momento nenhum. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é o exemplo da dracma perdida, quando alguém se perde por descuido.
Em Lucas 15, 8, 9 diz: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? E quando encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque já encontrei a dracma perdida. Aqui nós vemos algo muito importante. A dracma se perdeu aonde? Ela se perdeu dentro de casa. Ela não saiu para outro lugar. Ela não deixou de cumprir o propósito que ela tinha. Mas ela se perdeu dentro de casa. Isso nos ensina que, para se perder, a pessoa não precisa estar fora de casa, não precisa estar fora da igreja. Essa pessoa muitas vezes continua frequentando os cultos, continua servindo em algum ministério, continua ouvindo a palavra de Deus, continua sendo ministrada pela palavra de Deus, mas está perdida espiritualmente. Não porque ela quer, mas por um descuido. Ela acabou se perdendo dentro de casa. E um exemplo prático disso, imagine só uma pessoa que está presente em todos os cultos, né? Ela sempre é muito prestativa, ajuda quando o seu líder a chama, está aqui cultuando ao Senhor, conhece toda a rotina da igreja, seus costumes. Ela está dentro da casa do Pai, não está? Mas, em algum determinado momento da sua vida, ela deixa de orar, ela deixa de buscar, ela deixa de ler a palavra de Deus. Serve por obrigação. Ai, agora eu vou ter que servir, porque o meu líder me colocou na escala da atmosfera e é bem hoje que está chovendo. Vou ter que servir. Ela não tem mais aquela paixão. Fala, nossa, hoje é dia de servir a casa do Pai. Ela levanta cedo, ela chega uma hora antes para poder estar aqui, servindo com excelência, com muito amor, entregue. Mas não, ela acaba servindo por obrigação. E por fora parece tudo normal. Não, ela está na igreja, ela está servindo, ela está num dos ministérios, ela está servindo na casa do Pai. Mas por dentro, queridos, algo está se apagando. Aquela chama que ontem estava acesa, hoje já não está tão acesa como antes. Em Apocalipse 2:4 diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Não é do dia para a noite que nós vamos deixar com que esse amor seja abandonado, não. É nas coisas pequenas. Essa dracma não foi perdida fora de casa, não foi perdida lá no mundão, não foi perdida numa festa, não, foi perdido dentro de casa. E muitas vezes nós achamos que está tudo normal, que está tudo muito certo. Não, porque eu sou um crente, eu sirvo na igreja, e eu... Não, queridos, querendo ou não, você está perdido dentro da igreja. Você não sabe qual o propósito que Deus te chamou. Você não sabe o porquê Deus te criou. Você não parou para ouvir. E nós vemos que quando essa dracma é encontrada, acontecem duas coisas para que ela seja encontrada dentro de casa. A primeira delas é que a candeia é acesa. Somente a luz da palavra vai revelar o que está perdido, o que está fora do lugar. Somente quando nós deixamos a palavra de Deus, a luz se acender, é que nós vamos enxergar o que está escuro e o que precisa ser achado. Em Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não tem como você trilhar um caminho no escuro. Certamente você vai se perder. Certamente você não vai achar uma saída. Se você colocar a mão nos seus olhos, feche seus olhos agora. O que você está vendo? Uma escuridão. E quando você abre os olhos, o que você vê? A luz. É isso que aconteceu com a dracma. A candeia foi acesa, porque ela estava perdida e no escuro não tinha como achá-la. Segundo, a casa foi varrida. O local precisa ser limpo para que a gente possa achar.
E assim é na nossa vida. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo varra dentro de nós aquilo que nos afasta da presença dEle. Aquilo que nos faz perder até mesmo dentro de casa. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo tire do nosso interior aquilo que nos afasta da presença dEle. Que Ele corrija as nossas atitudes, os nossos sentimentos. Em Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. É isso que nós precisamos pedir todos os dias ao Espírito Santo. Cria, Senhor, um coração puro em mim. Se tem alguma manchinha, se tem algo que precisa ser limpo, que precisa ser varrido, tirado, me ajuda. Só assim a dracma foi achada. Só assim, quando a luz se acendeu e a casa foi limpa. Senão não tinha como ela ser achada. E quando a dracma é encontrada, há muita alegria, há cuidado e há valor reconhecido. Em Lucas 15:9, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Querido, nós vemos que quando alguém se perde por descuido, Jesus não rejeita essa pessoa, não ignora, não deixa ela de lado. O que Jesus faz? Procura até encontrá-la. E é isso que nós precisamos fazer quando nós vemos que alguém dentro de casa, dentro da casa do Pai, está por algum momento dando uma afastadinha, ainda que seja aos poucos, ainda que seja de passinho em passinho. Nós não podemos afastar aquela pessoa de nós, nós não podemos julgar aquela pessoa. Nós precisamos acender a luz. Nós precisamos varrer a casa, ajudar ela a ser encontrada. Se a gente não acende essa luz, ela não vai se encontrar, ela vai continuar perdida. Aonde há sujeira, ela vai ser confundida com sujeira. E não é isso que nós esperamos que a igreja faça com aquelas pessoas que estão se perdendo aos poucos dentro de casa. O nosso papel é olhar para o nosso lado e dizer, eu acho que o irmão não está muito bem hoje. Está meio triste, está meio cansado. Passou por uma situação que às vezes a gente não imagina. Mas ele está dentro de casa. E aos poucos está se perdendo. O segundo ponto é a ovelha perdida. Quando alguém se perde por inocência, em Lucas 15:4. Qual de vós, possuindo 100 ovelhas e percebendo que perdendo uma delas, deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até encontrá-la? O que acontece com essa ovelhinha? Ela se perde no meio do caminho. Por algum motivo, ela estava junto ali com o rebanho, estavam indo todas bonitinhas em fileirinhas, o pastor estava conduzindo elas, mas por algum momento ela se dispersou e acabou se perdendo. Mas dentro dela, isso não estava planejado, ela não planejou se afastar, mas aconteceu. Ela apenas se distraiu, ou cansou, acabou se afastando, foi se afastando de pouquinho em pouquinho, e quando viu já estava perdida do rebanho e do pastor. Não foi rebeldia dessa ovelha, não foi fraqueza. Quantos de nós, queridos, começamos bem? Quantas pessoas ao nosso redor a gente vê que começam bem, caminham animados na fé? Agora eu vou. Agora é o reino imparável, agora nem eu vou parar. Servem com muita alegria na casa de Deus. Continuam firmes no início. Mas com o tempo ficam cansadas, machucadas. Muitas vezes ouvem palavras que machucam, que ferem. E acabam se afastando devagar.
Em Hebreus 12:12-13 diz: portanto, fortalecei as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Queridos, nós não fomos fortalecidos pelo Senhor para que a gente tenha força só para nós. Nós fomos fortalecidos para que a gente seja a força de alguém que não tem essa força. Porque agora eu fui fortalecida no Senhor e eu estou muito forte. Agora eu sou super espiritual. Enquanto a ovelha está perdida, está fraca, está machucada. Nós recebemos esse encorajamento, nós recebemos essa fortidão, digamos assim, para que a gente possa ajudar aquela outra pessoa que está fraca. Para que a gente possa edificar a vida de outras pessoas que precisam. Um exemplo prático, né, de alguém que se perde por inocência. Imagine só que essa pessoa, ela aceitou a Jesus, ela veio aqui na frente, ela decidiu por Jesus. Não, eu entendo que eu quero aceitar Jesus. Então, e ela está toda empolgada, porque para ela é algo novo. Então, ela quer aprender mais da palavra, e ela quer aprender mais da visão da igreja, e ela quer aprender mais dos cursos. O que eu tenho que fazer para poder crescer, para poder conhecer mais a Deus? E ela tem sede da palavra, e ela quer mais. E eu quero saber sobre o discipulado, eu quero saber sobre a célula, e ela está ali, e vai. Mas, aos poucos, o que acontece? Ela começou a enfrentar problemas, porque todos nós enfrentamos. Mas nós somos um pouquinho mais maduros na fé. Ela não. Agora que ela começou a entender, e ela já está passando por dificuldade em casa. Talvez no trabalho ficou sobrecarregado, o trabalho está exigindo mais dela do que ela consegue dar, e isso acabou trazendo uma sobrecarga. Talvez essa pessoa acaba deixando de ir nos cultos, né, domingo, e acaba aos poucos se afastando. E ela dá, não, vou assistir online, estou cultuando online. Gente, eu não quero que você entenda que eu sou contra o culto online. Pelo contrário, eu sou super a favor. Eu acho uma ferramenta fantástica. Eu acho incrível essa ferramenta que Deus nos deu para que a gente possa alcançar aquelas pessoas que por algum motivo não conseguem estar na igreja presencialmente. Mas isso não deve ser uma muleta para você se apoiar e se acomodar. Nós precisamos ter esse convívio aqui. Nós precisamos ter essa comunhão. Muitas vezes, nós como ovelhas, nós não vamos nos afastando por maldade. Não foi porque ela quis, mas é porque a correria do dia a dia, os afazeres de casa, vão sobrecarregando. E isso vai nos afastando do rebanho. Isso vai nos afastando da presença de Deus. Essa ovelha não se perdeu por maldade. Ela não foi rebelde. Não, agora eu vou me perder. Não. Foi distração, foi descuido. Algo no meio do caminho chamou a atenção dela e ela acabou se perdendo. Em Provérbios 4:26, observe bem o caminho por onde você anda. Nós precisamos sempre ficar atento por onde nós estamos andando, para que a gente não possa fazer como essa ovelha e acabar se perdendo. E quando essa ovelha se perde, qual é o nosso papel? Qual é o papel do pastor? Qual é o papel do líder? Qual é o papel do irmão da igreja? O que nós precisamos fazer quando essa ovelha se perde? Primeiro, nós precisamos perceber a ausência dessa ovelha. Em Ezequiel 34:16, procurei as perdidas e trarei de volta. Nós precisamos ter essa sensibilidade de olhar ao redor e dizer, olha, eu estou sentindo falta daquele irmão. Nós não sabemos o que aconteceu com ele, mas nós temos que ter esse feeling. Nós precisamos perceber a ausência de alguém. Manda uma mensagem.
Procura saber como está. Irmão, está tudo bem? Você está precisando de ajuda? Porque às vezes a pessoa está precisando naquele momento realmente de ajuda, de alguém que vá lá, que ajude ela a voltar. Próximo ponto, deixa as 99. Então não ignora as 99, não deixa elas para trás. O pastor não pensa assim, eu já tenho 99, se eu perder só uma, não vai fazer diferença não, porque eu já tenho 99. Faz diferença sim, faz muita diferença. Porque o pastor deixa as 99 num lugar seguro e vai atrás dessa uma que está perdida. Ele não desiste. Ainda que ele tenha um rebanho numeroso, se uma faltar, ele precisa ir atrás. E não só o pastor, nós precisamos ir atrás. A igreja precisa ir atrás. E entender o que aconteceu. Próximo, buscar essa ovelha até encontrar. Lucas 15:5 diz, e achando-a, põe sobre os ombros, cheio de alegria. Quando o pastor chega e encontra essa ovelhinha, o que ele faz? Vamos, ovelha. Bora. Você se perdeu. Bora, vamos pro rebanho. Vamos, não era para ter perdido, não. Quem mandou ficar olhando para o outro lado lá? Quem mandou não focar, vai com as outras? Por que só você se perdeu? As 99 estão lá, e por que você se perdeu? Sua rebelde? Não. Não é isso que o pastor faz. O pastor não empurra a ovelha. O pastor não obriga ela a voltar. Vai voltar sim, vou pegar na sua orelha e você vai voltar. Não, queridos. Ele põe ela sobre os ombros. E melhor, com muita alegria. Ele pega aquela ovelhinha, ele carrega sobre os ombros, por quê? Porque aquela ovelhinha está fraca. E se a gente empurrar aquela ovelha, o que vai acontecer? Ela vai continuar perdida. E dependendo do momento que ela esteja passando, ela vai acabar morrendo. E nós não podemos fazer isso. Nós precisamos pegar a ovelhinha e pôr no ombro e trazer de volta para o rebanho. Pegar a ovelhinha. Tem umas ovelhinhas que são mais fortinhas, outras são mais magrinhas, outras pequenininhas, outras mais grandinhas. Mas nós precisamos trazê-las de volta. E com alegria. Porque ela estava perdida. E o pastor deixou as 99 para ir de encontro com ela. Em Ezequiel 34:16 diz, procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a ferida e fortalecerei a fraca. Quando essa ovelha é encontrada, o que o pastor faz? Dá uma bronca nela? Que feio, não foi para o culto, se perdeu. Sua ovelha rebelde. Por que você fez isso agora? Não quero mais falar com você. Você vai ficar no cantinho da disciplina. Não é isso que ele faz. Ele não dá bronca. Ele não rejeita a ovelha. Ele cuida com alegria. Em Lucas 15:7, haverá mais alegria no céu porque um pecador se arrepende. Quando alguém decide voltar, quando alguém se perde por inocência, Deus não está acusando. Pelo contrário, Deus recebe, Ele acolhe, Ele traz de volta com amor. Ele coloca nos ombros e diz, agora eu vou cuidar das suas feridas. Aonde foi machucado, eu vou te ajudar a curar. Ele não dá uma bronca nessa ovelha porque ela se perdeu, não.
Mas ele cuida dela, coloca no ombrinho ali, vamos, ovelhinha, vamos lá que eu vou cuidar das suas feridas. Eu vou estar com você. Eu vou te ajudar a você continuar junto do rebanho, olhando para o foco. O terceiro ponto, nós temos o exemplo do filho pródigo, né? Alguém que se perde por escolha. Alguém que escolhe se perder. Alguém que diz, eu decidi me afastar mesmo, eu acho que a igreja para mim não está legal, eu acho que servir a Deus é muita responsabilidade, eu acho que não é para mim, não. Nós vemos o exemplo desse filho, né, que está lá em Lucas 15, do 11 ao 24, depois, né, você pode estar aprofundando um pouquinho mais essa história, né, essa parábola, que Jesus contou que era um pai que tinha 2 filhos, né, e o filho mais novo, o que ele faz? Ele pede a sua parte da herança. Diz, eu quero tudo que é meu, pai. Tudo que é a minha parte eu quero. Vou sair de casa. Vou curtir a vida agora. E ele vai para longe do pai. Longe do cuidado. Longe da provisão do pai. E em determinado momento ele gasta tudo, irresponsavelmente. Tudo que ele ganhou, tudo que é a parte da herança dele que o pai deu, ele gasta. E quando tudo acabou, veio a necessidade, veio a dificuldade, veio a fome. E então, o que acontece com esse filho? Ele cai em si. Diz, meu Deus, eu errei. Eu falhei com o meu pai. E agora? O que eu vou fazer? Ele volta para casa. Quando ele cai em si, diz, meu Deus, eu errei. Eu preciso voltar para a casa do meu pai. E então, ele toma essa decisão de voltar para casa. E mesmo à distância, o pai o vê, corre ao seu encontro, abraça o filho e o recebe com muita alegria. Em vez de o pai rejeitar o filho porque ele falhou, o pai não faz isso. O pai perdoa. O pai abraça. O pai recebe. E o pai ainda dá uma grande festa. Assim como lá no céu, a festa quando um pecador se arrepende, também houve aqui quando o filho voltou. O pai fez uma grande festa. Porque aquele filho que estava perdido foi encontrado. É isso que nós precisamos fazer. Quando um filho que está afastado da presença de Deus toma a decisão de vir até a frente, erguer a sua mão e dizer, eu quero voltar para a casa do pai. Há uma festa. E o que nós muitas vezes fazemos quando o irmão está aqui chorando, meu Deus, eu quero voltar para a casa do pai. Eu falhei, eu errei. Mas eu caí em si, e eu não quero mais ficar longe da presença de Deus. Queridos, quando nós estamos sentados aí, nós precisamos celebrar quando isso acontece. Nós precisamos vibrar com essa vida que reconheceu que estar longe da casa do Pai não pode acontecer. E nós muitas vezes ficamos sentadinhos, meu Deus, que bênção, o irmão reconciliou lá, ó. Olha, está até chorando de emoção. Não, nós temos que celebrar. É um filho que estava perdido e que voltou à casa do pai. Se lá no céu há festa quando um pecador se arrepende, aqui também precisa ter festa quando um pecador se arrepende. Porque é uma alma a menos que vai para o inferno. E nós celebramos com essa alma, com esse filho que voltou, mesmo que seja por decisão dele. Mas se o próprio pai não o condena, não o julga, quem somos nós para fazer isso? Então, quando o filho voltar para a casa do pai, quando a gente vê alguém aqui na frente, que isso vai ser sempre
na nossa igreja. Sempre as pessoas vão voltar. Sempre o pecador vai se arrepender. Sempre o filho que está longe do pai vai voltar para a casa dele. E nós, como família, como irmãos, vamos festejar. Vamos celebrar. Vamos aplaudir. Porque ele voltou. Estava perdido, mas voltou. Quando o filho se perde, quando o filho vai embora, ele escolheu isso. Ele escolheu sair. Ele acredita que longe do pai é melhor. Ele acredita que longe da presença de Deus, ele mesmo tomando as suas decisões, vivendo do seu jeito, vai ser melhor. Aqui nós vemos que essa parábola é diferente das outras. É diferente porque aqui houve uma decisão. O filho decidiu sair de casa. Pai, eu quero tudo que é meu. E eu vou sair. Vou gastar. Vou aproveitar a minha vida. Eu sou jovem. Tem que aproveitar mesmo. Provérbios 14, 12 diz: há caminhos que parecem direitos. Em outra versão diz: caminhos que parecem certos ao homem. Mas no final conduz à morte. E esse texto, pelo menos eu entendo que não é só a morte espiritual. Em alguns caminhos que você anda, pode ser que você morra. Nós precisamos olhar e entender que tem caminhos que nós achamos que é certo, mas que nos levam para um lugar aonde não é a presença de Deus. A um lugar que nos afasta de Deus. A um lugar que nos conduz à morte, à distância. Nós vemos um exemplo prático também de alguém que escolhe, se perder. Essa pessoa conhece a verdade, sabe o que é certo e o que é errado, já experimentou o cuidado de Deus. Gente, todos os dias nós experimentamos o cuidado de Deus. Desde o momento em que nós acordamos, desde o momento que a gente sai de casa, Deus está cuidando. Deus está demonstrando o seu amor por nós. Eu já vivenciei muitos milagres na minha vida, muitos. Muita coisa Jesus fez por mim. Eu não consigo entender uma pessoa que viveu tudo isso, ainda sentir vontade de se afastar. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender alguém que já esteve no santo dos santos, assim como o Uriel cantou. Pensar em estar em outro lugar que não seja a presença de Deus. Não existe um lugar melhor do que estar na casa do Pai. Não existe. Não tem como. Mas essa pessoa, ela começa a ignorar os conselhos. Eu já sei o que você vai me falar. Já me falaram, eu já sei. Até pesquisei sobre isso, já sei tudo. Insiste no pecado, insiste no erro, insiste em continuar fazendo as coisas errado. Acaba se afastando da comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Não foi distração. Não foi o cansaço. Foi a escolha. Essa pessoa decidiu se afastar. Em Gálatas 6:7, tudo o que o homem semear, isso também colherá. Então, tudo que nós semeamos, queridos, nós vamos colher. Não tem como hoje você plantar uma sementinha de melancia ali e você querer colher banana. Não vai acontecer. Então, tudo que nós plantamos, tudo que nós semeamos,
nós vamos colher lá na frente. E quando nós nos afastamos da presença de Deus, nós, infelizmente, temos algumas consequências. Esse filho ficou longe do pai. Eu não consigo me imaginar, como eu já falei para vocês, eu não consigo me imaginar longe da presença de Deus. Eu sei as experiências que eu tive com Ele. E não é por isso. Não é porque Ele tem algo a me oferecer que eu estou aqui servindo a Ele. Não, é por quem Ele é. Eu não consigo entender uma pessoa que vivencia milagres. Imaginar estar longe da presença de Deus. Eu não consigo imaginar eu longe do meu pai terrestre. Eu não consigo. Quanto mais do meu pai celestial. Uma das consequências é estar longe do pai. Próximo é que o dinheiro desse filho acabou, o recurso acabou. E quantas vezes, queridos, nós passamos por dificuldade financeira mesmo. E nós acabamos achando que nós podemos tudo. E nós achamos que servimos a um Deus que não pode suprir as nossas necessidades. Quando nós nos afastamos de Deus, essa é uma das consequências. Nós não sabemos administrar a nossa vida financeira. Uma hora vai acabar, porque nós não estamos sendo fiéis ao Senhor. E como que nós vamos plantar infidelidade e colher fidelidade? Não tem como. Não tem como. Tudo o que o homem semear, ele vai colher. Aqui nós vemos também que uma das consequências é que os amigos acabam, os amigos vão embora. E a fome aparece. Depois de ter gastado tudo, veio a fome. Não só a fome física, de coisas, mas a fome espiritual. A gente já não tem mais aquela vontade de se alimentar da palavra de Deus. Não tem mais. Quando nos afastamos, nós certamente pagaremos um preço muito alto por estar longe da casa do Pai. Em Lucas 15:17 diz: caindo em si, disse. Aqui nós vemos que o filho reconhece o erro. Ele caiu em si, falou, meu Deus, o que eu fiz? Então ele reconheceu que errou. E o próximo ponto, ele lembra da casa do pai. Em Lucas 15:18, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Pai, eu reconheço que eu falhei, que eu errei. Mas eu caí em si. Meu Deus, o que eu estou fazendo? E o próximo ponto desse filho é, ele decide voltar. Da mesma forma que ele decidiu se afastar, ele também decide voltar, porque ele entende que não existe um outro lugar mais seguro do que estar na casa do Pai. Em Salmos 119:59, considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Queridos, muitas vezes nós precisamos refletir aonde nós estamos errando. Por qual caminho nós estamos andando? Por que mesmo que eu me afastei? Por que mesmo que eu fui para tão longe da casa do Pai? O porquê eu fiz isso? É tempo de decidir. É tempo de cair em si, reconhecer o erro e voltar para esse lugar seguro, que é a casa do Pai. E aqui nós vemos que quando o filho volta, o que o pai faz? Ele vê o filho de longe.
Oh, meu Deus, meu filho. Ele se compadece do filho. Ele corre ao encontro do filho. Aqui não é o filho que vê o pai sair correndo, é o pai que olha para o filho e sai correndo. Mas meu filho estava perdido. O meu filho errou, ele se perdeu. Mas eu quero ir ao encontro do meu filho. Eu quero receber o meu filho de volta. O pai vai ao encontro dele. O pai dá um abraço e dá um beijo no filho. Lucas 15:20. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O pai não pede explicações para o filho. O pai não diz: você, hein? Vou te falar. Eu te avisei que eu ia te dar o dinheiro e você é irresponsável, eu ia gastar tudo. Eu não te falei que você ia se perder? Pois olha aí, ó, aconteceu. Teve que voltar agora. Porque não soube cuidar. Não soube administrar. Não, o pai não faz isso. O pai recebe ele antes mesmo de falar alguma coisa. Queridos, quando o filho volta, quando aquele filho que se arrependeu diz: meu Deus, eu errei. Deus não vai apontar para ele. Dizer: Mari, você errou. Eu vou te encontrar, mas eu quero que você escute umas verdades aí, ó, porque você saiu, pediu a tua herança, e agora aí está voltando como se nada tivesse acontecido. Não, vamos conversar primeiro. Não, o pai não faz isso. Antes mesmo de falar alguma coisa, o pai vai, dá um abraço e dá um beijo no filho. Porque ele entendeu que o filho estava perdido. Quando o filho volta, o pai não apenas o recebe ele, mas ele restaura a sua identidade de filho. Não só a sua identidade é restaurada, mas o pai pede que tragam para ele roupas novas. Porque as roupas dele estavam sujas. O pecado nos deixa sujo. O erro nos deixa sujo. A roupa nova representa uma nova vida, uma dignidade restaurada. O passado já não nos define mais. O passado não nos define quem nós somos. Em Isaías 61:10, vestiu-me com vestes da salvação. Eu não lembro do meu passado, porque a minha identidade de filha foi restaurada pelo Senhor. Ele me deu vestes novas. O pai também pede que tragam sandálias para colocar nos seus pés. Mostra com ele, não volta como um escravo, porque ele até pede: eu vou voltar, que eu seja como um dos seus escravos. Mas não é isso que o pai quer. Ele volta como filho, livre, não como escravo. Ele não anda mais descalço como os escravos, ele tem uma sandália, porque ele é filho. Em Gálatas 4:7, já não és escravo, porém filho. O próximo, quando o pai vê o filho, o que ele pede? Para que tenha uma festa, ele festeja. Isso revela a alegria do pai, porque o filho que estava longe voltou. O filho que estava perdido foi se achado. Então nós precisamos festejar. Em Lucas 15:7, a alegria no céu porque um pecador se arrepende. Enquanto, quando alguém se perde por escolha, Deus espera. Quando nós decidimos, nós escolhemos nos afastar, Deus não vai intervir, Ele vai esperar. E quando há esse arrependimento, Ele recebe com muita alegria. Ele festeja, Ele celebra. E é isso que nós precisamos fazer.
Queridos, talvez hoje você diga, mas eu não me identifiquei com nenhuma dessas parábolas. Eu estou bem, eu não estou me sentindo perdido, eu não estou como essa dracma, como a ovelha ou como esse filho. Mas pode ser que talvez no seu convívio você conheça alguém que esteja passando por isso. Alguém que se sente perdido dentro de casa, alguém que por descuido está se desviando, ou alguém que decidiu, não, eu decido, eu quero me afastar. Mas eu preciso que você entenda que a verdade permanece. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, em Lucas 19:10 nos mostra o propósito de Jesus. Em Lucas 15 nos mostra o processo. A luz precisa ser acesa. A casa precisa ser limpa. Nós precisamos ir atrás daqueles que se perderam pelo caminho. E o Pai está à espera de braços abertos para quando o filho decidir voltar e entender que longe da casa do Pai não tem como ele viver. Eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos, que você se colocasse de pé. Talvez você se identificou com uma dessas parábolas. Talvez você esteja vivendo realmente esse tempo de estar perdido dentro da casa. Mesmo dentro da casa do Pai, você se sente perdido. Ou talvez por alguma situação você acabou se perdendo como ovelha, por distração. Ou talvez você realmente decidiu, não, eu quero sair. Eu queria que você estivesse fechando seus olhos e que você estivesse refletindo. Como um Deus me ama tanto, mesmo sabendo que eu vou errar, que eu vou falhar. Como pode esse Deus me amar dessa forma? Pode aumentar um pouquinho mais? Ah, Senhor, nós queremos essa noite declarar, Senhor, que se em algum momento nós estamos nos afastando da Sua presença, nós queremos voltar. Ah, Senhor, nesse momento nós queremos fazer uma reflexão. Queridos, o Senhor não está te chamando para te expor. Não, o Senhor está te chamando porque Ele quer ter um encontro com você. Ele está te chamando porque Ele quer te reencontrar. Pode ser que você realmente esteja perdido dentro da casa do Pai. Talvez quando essa palavra estava sendo ministrada, o Espírito Santo te mostrou aonde você se encontra hoje. Como a dracma, como a ovelha ou como o filho pródigo. Independente de como você se perdeu, o chamado é o mesmo para você.